Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, a paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, obreiros e pastores, que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Amém? Um bom dia, uma boa tarde, não sei a hora que você vai ouvir, uma boa noite, essa live. Quando você ouvir a live, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para você. Jesus Cristo é poderoso, vamos falar sobre o cuidado de Deus, o poder de Deus, a santidade de Deus, que é imutável no ano de 2024. Hoje é dia 15 de janeiro de 2024. Estaremos falando no livro de Romanos 1, 21 ao 27, e vamos meditar e o que acontece. Dizemos a palavra de Deus: portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecido se lhes coração insensato, imputando-se por sábio, tornando-se loucos. Mudaram-se a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou a tais homens a imundícia, pela qual concupiscência de seus próprios coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Por isso eles mudaram a verdade de Deus em mentiras, adorando e servindo a criatura em lugar de Criador, qual é o bendito, eterno. Amém. Por causa disso, os entregou Deus as paixões e fâmea, porque até a mulher mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também se deixaram em o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição por Deus, punição do seu erro. Amados e queridos irmãos e irmãs, eu quero vos dizer que neste ano, Deus quer dar o entendimento para nós. O homem não nasce homossexual. A Bíblia está dizendo que não nasce. A mulher não nasce lésbica. A Bíblia diz que não. É por causa do pecado. Veja bem, são pessoas, portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo se lhe os coração insensato. O ser humano, o homem e a mulher, o homem, eles têm conhecimento de Deus. Ele entende se tem céu e terra, noite e dia, aves, chuva e sol, frio e calor, vida e morte. Tudo tem um ser que criou isso antes. Está entendendo? Então, tendo conhecimento de Deus, não glorificou a Deus, porque o corpo do homem foi feito para glorificar o nome do Pai. Deus tem que olhar para mim, para o homem,
e no meu corpo tem que ser glorificado o nome do Pai. No corpo da mulher tem que ser glorificado o nome do Pai. Que nós temos que entender que nós temos um parâmetro feito por Deus. Mas o povo, tendo conhecimento de Deus, não quiseram glorificar a Deus pelos seus corpos. Dando graças, não deram graça a Ele, nada. No versículo 22, incalcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Os homens no mundo, está falando, eles se faziam sábios, conhecia tudo, tornou-se louco por não estar olhando e adorando a Deus e glorificando o nome dele. O versículo 23 disse: mudar a glória de Deus em incorruptível, em semelhança à imagem do homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Está entendendo? Deus disse no início, que não viria, não daria a glória dele para outro. Mas mudaram a glória de Deus, que é incorruptível, pela vida de um homem, por um homem corruptível, por imagem de um homem corruptível. Até aves, quadrúpedes, são deuses para o homem, está entendendo? Isso foi o pecado que o homem fez desde o início, e foi entristecendo a Deus. E o homem não era um homossexual. A mulher não era lésbica. Quando nós chegamos no versículo 24, diz: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Deus. Então veja bem, o homem que desonra o seu corpo, a mulher que desonra o seu corpo, não foi ela que nasceu uma lésbica, não é ele que nasceu um homossexual, não é uma mulher que nasceu com desejo de coabitar com animais, e nem o homem que nasceu com esse desejo. Mas durante o tempo, o pecado que eles cometeram diante de Deus, não glorificando o nome do Pai, adorando a Satanás, aves dos céus, quadrúpedes, pecando e deixando de ser glorificado o nome do Pai no corpo do homem e da mulher, foi que Deus entregou os tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração. Está entendendo? Para desonrar o seu corpo entre si, homem com homem, mulher com mulher. Foi Deus quem entregou. Às vezes nós pensamos, vamos orar para que Deus desfaça aquela irmã, tem uma filha que é lésbica, aquele irmão tem um filho que é gay. São preço do pecado. Imagine só por quê. Quantos crentes que são ouvintes, assíduos, seguidores de novelas, têm como ídolos homens e mulheres sexuais, bissexuais, mulher lésbica, homens gays. E foi Deus que entregou esses homens. Então, tudo que esses homens fazem com seus corpos, suas mulheres, foi Deus que entregou eles para que eles vivam. Deus entregou tais homens, mas imundície pela concupiscência do seu próprio coração, para ser desonrar o seu corpo entre si. O versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando
a si e servindo criaturas em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Está entendendo? Eles mudaram a verdade de Deus, adorando a criatura, o homem criado por Deus, no lugar do Criador, adorando aves, ratos, vaca. Imagina o tamanho do pecado, como Deus estava e como Deus ficou. Quando a pessoa quer sair do pecado, volta-se para Cristo, dá um passo. Por isso a igreja está na terra, para levar a palavra de Deus a esses homossexuais, prostituta, adultos, afeminados, lésbicas, ladrões, salteadores, estupradores, por causa do pecado que eles fizeram e fazia continuamente, que Deus entregou. Você imaginou o homem desonrar o seu próprio corpo entre si, homem com homem, mulher com mulher? Foi Deus que entregou. Então, às vezes nós falamos, Deus por quê? Por causa do pecado. Examinando a Bíblia, Deus é santo. Como é que este corpo que Deus fez a sua imagem, semelhança, todos sabem, está na Bíblia. Eu posso dividir na sensualidade ou adorar com esse corpo um animal, um homem? Não, tem que adorar a Deus. Versículo 26. Por causa disso, por causa desses pecados, está entendendo? Isso que ele fala, o 26 e o 27, como não é nascido o homem ou a mulher, não é nasce lésbica nem o homem homossexual. Veja bem, esses pecados que eu falei até aqui, por causa disso, os entregou Deus as paixões e infâmia, porque até as mulheres mudaram o modo natural dos seus relacionamentos íntimos por outro contrário à natureza. Por isso Deus entregou Deus as paixões e infâmias. Está vendo, mulher prostituta, cada dia está com um homem, mulher com animais, mulher com mulher. Foi Deus que entregou as ações, as paixões infâmias, porque até as mulheres mudaram. Mudaram os modos naturais do seu relacionamento íntimo, a palavra é bem clara, por outros contrário à natureza. O que a mulher está fazendo hoje no mundo. Tem mulher aí que é como se fosse um homossexual. Deus não chamou a mulher para esse ato. Tem a mulher prostituta, a mulher casada com outra mulher. Deus entregou essas paixões, a infâmia por causa do pecado. Essa mulher não nasceu lésbica. Ela não nasceu para fazer papel de homossexual. Nem tem muitas mulheres fazendo isso. Ela não nasceu para ter como um animais, cada dia um parceiro diferente cada vez. Ela nasceu para ter uma vida regular, íntima, natural. O contrário ao que a natureza é porque Deus entregou. Ah, meu irmão, quando Deus entrega nas mãos, entregou o que está nas garras de Satanás. Agora Satanás está tomando as tuas mãos essa mulher, este homem, que um dia foi feito à imagem de Cristo Jesus, para desonrar os seus corpos. Veja bem o versículo 27.
Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, inflamaram-se mutuamente em uma sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. O homem, meus amados, o homem não nasceu para ser homossexual por causa do pecado, que o homem lá atrás começou a dar ouvido às vozes de Satanás, a voz daqueles homens guiados por Satanás. Aquele povo que tinha, na minha cidade, no meu estado, no meu país, adora-se um animal. Na outra, não, aqui se adora um rato. Ali é uma ave. Aqui é um homem. E não adora a Deus. E Deus, por causa desses pecados, essa cidade adora a deusa tal. E a mulher faz tudo aquilo que aquela demônia, aquela deusa fazia. Deus pega e entregou. A tristeza da palavra aqui, meus irmãos, é que Deus entregou, por causa disso, por causa desse pecado. Eu quero dizer para a igreja de Cristo Jesus, o mundo jaz o maligno. Hoje deve ter 30% da sociedade que não é cristã, entre mulheres e homens, são bissexuais, lésbicas e homossexual. Está entendendo? Hoje tem 3%, mais ou menos, da igreja que tem esses 3 atos: bissexual, lésbica e homossexual. E está dentro da igreja. Pastores, Deus entregou, veja o versículo 23, Deus, por causa desses pecados que fizeram, Deus entregou as paixões de infâmia, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outra, o contrário, na natureza. Essa mulher que está dentro da igreja tem que ser expulsar dela o demônio que está nela. Se ela chegasse a Cristo, chegar na igreja e pedir: estou arrependida da vida que estou levando, eu quero ser liberta. Essa mulher tem que chegar e falar: ela é lésbica, já conheci a palavra de Deus, mas estou cansada e quero ser liberta. A igreja, o pastor da igreja, que Jesus Cristo colocou, tem que ter autoridade para expulsar o demônio dela, porque ela confessou que não tem mais desejo de fazer aquela vida. É diferente. Agora, se ela chega como lésbica e eu recebo e escreve no nome dela no livro da vida, Senhor, não vai entrar, porque o Senhor falou assim: por causa dessas coisas, ou entregou Deus às paixões de infâmia. Ela tem que chegar, se humilhar, e nós temos que orar e expulsar esse demônio da vida dela e de dentro da igreja, para que dali para frente ela sirva a Jesus Cristo. Se liberta e adorar a Deus com o seu corpo como mulher. É a palavra de Deus. A mesma coisa, se o homem, semelhantemente o homem também, deixando o contato natural da mulher, e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo
em si mesmo a merecida punição do seu pecado. Mesma coisa no versículo 27. O homem não nasceu homossexual por causa do pecado que Deus entregou a eles para se desfazer, para viver segundo o desejo do seu coração maligno. Se ele chegar à igreja para aceitar a Jesus, eu sou conhecedor da palavra de Deus. Eu hoje sou um homossexual. Quero ser liberto. Eu não quero mais ter essa vida. Pedi misericórdia, o Senhor Jesus perdoa. E eu, o pastor da igreja, tenho que ter a autoridade do Espírito Santo para expulsar esse demônio que está na mente dele. Porque ele foi entregue por Deus para Satanás. Ele tem que voltar-se a Deus. Não é ele chegar, levantar a mão e sair falando mole na igreja e pregar, louvar, tomar ceia. Não, porque ele foi entregue por Deus por causa do pecado. Se ele voltasse, chegar na igreja, confessar que é um homossexual, está cansado dessa vida de inferno, nos gastos de Satanás, e voltasse para Cristo, Jesus Cristo perdoa. E o pastor deve expulsar o demônio que está nele, para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas se ele apenas voltasse, quiser Jesus e não quiser trocar a vida que ele está, não se arrepender e não pedir misericórdia e largar a vida, não adianta orar por ele. Não adianta a mãe pedir oração e nós fazemos porque ele foi entregue por Deus por causa do pecado. Você tem um filho que usa droga e é drogado. Por causa do pecado, Deus entregou o corpo desse homem e dessa mulher. É para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é para glorificar o nome de Satanás com droga, com prostituição. Minha irmã, você que um dia conheceu a Jesus, eu quero te dizer, se você quiser ser liberta, confesse a Jesus Cristo, peça perdão, peça ao homem de Deus que tem autoridade do Espírito Santo, para depois que você pedir perdão, reconhecer a miséria que você fez, dando seu corpo na prostituição, por causa da mentira, do pecado que você encobriu. Jesus Cristo te perdoa. E o pastor ora e expulsa esse demônio. Se não expulsar, ou se você não aceitar essas coisas, não adianta vir sentar no banco da igreja, porque não vai no céu. Tá entendendo? Por causa do pecado que você cometeu. E Jesus Cristo, ele veio para salvar aqueles que se arrependem. Se você está na prostituição, se você está na droga, se você está roubando, matando, adulterando, fornicando, estuprando, passando drogas, mentindo, em politicagem, se você não voltar e falar, eu estou errado, a minha vida, os meus lábios, os meus olhos, o meu corpo é para glorificar o nome do Senhor. E o que eu estou fazendo aqui? Glorificando o nome de Satanás, fazendo tudo que ele não quer, ele faz. Irmãos, você não é para estar cheio de batom, esmalte, piches, pinturas, é coisa de Satanás. Se você voltasse para Cristo, com o coração aquebrantado,
se humilhar e confessar que por causa do seu pecado, você é cavalo de Satanás, mesmo tendo na igreja. Jesus Cristo é poderoso para te perdoar. E se orar, depois de você confessar que você está errada, é o seu pecado que fez isso, desonrou o seu corpo, que era para a honra de Deus. Se orar, Satanás vai embora do seu corpo. Mas se você não aceita, eu não posso mandar Satanás embora. Porque Deus não vai aceitar o seu corpo. Porque Deus entregou esse corpo para servir a Satanás. Por causa da dureza do coração. Este ano Deus quer salvar a igreja que está cheio de pecado, de adultério, de prostituição. Deus quer restaurar a vida do homem e da mulher. Quer salvar essa nação, salvar os adultos, as prostitutas, também precisam voltar a Cristo para não morar no inferno com Satanás. Pastores, ore por essa nação, pelo presidente, pelos deputados estaduais, federais, juízes, senadores, governadores e deputados, prefeitos e vereadores. Ore por essa nação, ore pela igreja, ore por mim, que o Espírito Santo de Deus seja cada coração, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.